Bom dia a todos. Meus cumprimentos aos senhores e senhoras membros da banca e aos meus colegas aqui presentes. Meu nome é Heloísa Rodrigues e aqui está comigo o Rafael Aquino, e somos estudantes do curso de Recursos Humanos e apresentaremos um trabalho de conclusão de curso no tema diversidade étnico-racial nas empresas e práticas de combate ao preconceito. Origem e evolução do RH. O setor de RH, antes chamado de Relações Industriais, surgiu por volta do século XX, onde teve influência da Revolução Industrial, que distinguiu as relações trabalhistas entre empregador e empregado. Inicialmente, tinha o objetivo de gerir a remuneração dos trabalhadores, sem possuir vínculos com as empresas. Como tinha a finalidade de lidar com a parte burocrática, a produção tinha mão de obra disponível e processos padronizados, onde o setor de recursos humanos era responsável por supervisionar os trabalhadores. Ou seja, não havia planejamentos voltados exclusivamente para o empregado em si, como, por exemplo, a identificação de fraquezas e programas de capacitação, como é visto hoje em dia. A Revolução Industrial alterou os moldes em que a sociedade se encontrava. Com isso veio um aumento significativo da produção e a divisão de trabalho diferenciada, onde se fez necessário um departamento que realizasse a organização da classe trabalhadora, intermediando a comunicação entre a mesma e a burguesia, que é dona dos meios de produção. Nesse início, a política trabalhista era baseada somente na ideia racional e ambiciosa de acumular riquezas. Nessa época, Frederick Taylor fundou a administração científica, com base nesse ideal. O objetivo era aumentar o índice de produtividade, então tinha como centro a realização de tarefas, propondo 4 princípios para sustentar sua teoria, sendo eles o princípio do planejamento, princípio de preparo dos trabalhadores, princípio de controle e princípio da execução. Além da administração científica de Taylor, que deixou suas marcas até então, outras linhas de pensamentos influenciaram a expansão do RH, a teoria das relações humanas. Elton Mayon, psicólogo australiano, foi notório com a experiência de Hawthorne, que ao trabalhar sentimentos de pertencimento dentro do local de trabalho, percebeu que houve um aumento na produtividade dos funcionários. Essas investigações abriram espaços para outras teorias. Entre os anos de 1950 e 1990, surgiu a administração neoclássica, que buscou humanizar mais as organizações. A partir daí, o Departamento de Recursos Humanos iniciou sua gestão de recrutamento e seleção, técnicas de avaliação da equipe e aperfeiçoamento de treinamentos, pautados em teorias psicológicas. E foi a partir de 1990 que criaram os seguintes pontos que revolucionaram o setor de recursos humanos: gestão de pessoas, gestão de talentos e gestão de capital humano. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu diversas mudanças no mundo, principalmente em relação à economia e à atuação das indústrias e empresas. Assim como várias áreas de atuação passaram por mudanças, o setor de recursos humanos também passou por alterações. O foco das empresas nesse período era agir de forma mais humanizada, ou seja, não deixar que o foco do segmento fosse relacionado à ideia de adequar o homem à máquina. Nos dias atuais, a área de recursos humanos se tornou uma grande influência dentro das organizações, executando funções muito além do que somente tarefas operacionais, e sim atividades focadas em melhorar cada vez mais os resultados de uma determinada empresa por meio da colaboração de todos os funcionários, independentemente do setor. Em geral, o mercado atual possui uma considerável demanda de profissionais formados em RH, pois a necessidade de profissionais capacitados para exercer tais atividades acaba agregando muito valor nas organizações. De forma simplificada, podemos dizer que o setor de recursos humanos é o facilitador de cada empresa, pois mesmo acaba executando atividades relacionadas à comunicação e à união da equipe. É de conhecimento da maioria que qualquer grupo composto por pessoas é marcado e caracterizado pela diversidade. Portanto, podemos dizer que as diferenças de caráter cultural, físico e social estão presentes em todas as formas de agrupamento humano. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade étnica, onde sua população é composta da miscigenação de vários povos que juntos formaram uma nova identidade cultural para o mesmo. Fazendo uma análise histórica, a escravidão no Brasil teve seu início a partir da primeira metade do século XVI, com a produção de açúcar. Nessa época, os portugueses traziam os escravos de suas colônias da África com o intuito de utilizar a mão de obra deles, nos engenhos de açúcar, localizados na região nordeste do Brasil, além de os escravos também serem vendidos como se fossem mercadorias pelos comerciantes portugueses. Sabe-se que o período da escravidão foi fortemente marcado pelo catolicismo. Sendo assim, os escravos eram proibidos de praticarem a sua religião e até mesmo de realizarem suas festas e rituais africanos. As mulheres negras eram destinadas ao trabalho doméstico e os homens ao trabalho braçal. Esse período, o século XIX, foi marcado por uma enorme pressão para a abolição da escravidão. Os movimentos abolicionistas se intensificaram a partir da ação de negros libertos e da classe média branca no país. Foi nesse momento que surgiram diversos discursos abolicionistas e republicanos favoráveis a uma economia mais dinâmica a partir da mão de obra livre e de um sistema político mais moderno. Após o fim da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, o chamado ex-escravo tornou-se igual aos demais perante a lei. Entretanto, isso não lhes garantiu de que seriam aceitos na sociedade. Os recém-libertos passaram dias difíceis, mesmo com o final da escravidão.
Do segmento, a atuação do gestor se faz de maior relevância, já que ele tem um contato direto com o colaborador e sendo necessário que faça uma análise de cada serviço prestado e a conduta de cada um, em vista de toda a responsabilidade que o gestor acarreta. Suas condutas perante os colaboradores têm que serem éticas e com o intuito de incentivar boas práticas. Além de ser um incentivador de boas práticas, deve haver ali uma capacitação que os gestores tenham como objetivo reproduzir cada vez mais atitudes que levem a empresa a destacar profissionais negros e pardos. E partindo desse sentido, a empresa jamais deve se limitar somente a capacitar esses gestores, mas também pôr em ação tudo aquilo que é desenvolvido para os colaboradores e criar ali normas que inviabilizem qualquer atitude racista. Junto da atuação do gestor, vem a responsabilidade social das organizações. Cada vez mais as empresas têm buscado evoluir de forma significativa, colocando ali em questão papéis sociais. Mas ainda é possível vermos empresas que não dão espaço para a população negra, excluindo toda e qualquer possibilidade de adentrarem o mercado de trabalho. Isso se dá devido a ainda vivermos em uma estrutura racista, onde oportunidades para essas pessoas são escassas ou inexistentes. E esse ponto que se torna importante, já que as empresas precisam determinar um papel social ativo, dando lugar para que afrodescendentes atinjam espaços dentro da organização. E essa medida precisa se iniciar através de seus dirigentes, junto com medidas de representatividade, ou seja, promover ali mais conscientizações e medidas de combate à discriminação, além de trazer representatividade em todos os campos da empresa. Essas oportunidades contribuem para que a reparação histórica com respaldo de ações afirmativas, como por exemplo a lei de cotas. E isso pode ajudar a população negra a sair do abismo e ter visibilidade para falar de sua luta em cenário de estrutura racista. Como falado anteriormente, a inclusão da população negra nas organizações é algo importante, e para isso as organizações precisam desenvolver práticas de inclusão e de combate ao preconceito. E a reunião das seguintes práticas precisa ser aplicada: a conscientização através de palestras, reformulação do código de conduta, projetos sociais, formação de oportunidades, que precisam ser colocadas em práticas cada vez mais, promovendo a luta no combate contra o racismo. Essas ações vão além da conscientização. É necessário um parecer da empresa em relação ao assunto, sempre procurando ali corrigir atitudes hostis, impulsionando o respeito para com todos. Além desses métodos apresentados, gerar treinamentos ou dinâmicas que alcance ali o conhecimento mais aprofundado também se faz necessário. Em suma, o encontro de todas as práticas e atitudes que os colaboradores e a sociedade permite que traga um mercado de trabalho mais inclusivo. Dando seguimento à atuação de... Partindo para a nossa metodologia, tivemos o objetivo de elaborar uma pesquisa que ilustrasse o cenário e explicasse o contexto abordado, desde a criação do setor de recursos humanos e o peso histórico da escravidão na sociedade, quais são suas consequências até hoje e maneiras de inclusão deste grupo nas organizações com a intenção de trazer o debate à tona. A pesquisa que realizamos auxiliou para montar as argumentações e comprovar com dados apresentados onde haviam perguntas que não possuíam respostas corretas ou incorretas. O objetivo era colher informações sobre o cotidiano de participantes voluntários. Buscamos entender qual o pensamento prevalente e ter noção que o senso comum tem muita influência na formação de opiniões e que não se restringem ao pessoal, mas sim à massa toda, englobando ali inúmeros indivíduos que movimentam a sociedade inteira. Então, crenças particulares não interferem diretamente na vivência de terceiros, mas, entretanto, há um grupo considerável de pessoas que compactuam com uma ideia de comum, o impacto é maior, o que é o caso do racismo estrutural. Entre a delimitação e os resultados, ela teve um desempenho de 47 utilizadores das redes sociais, que era aberto para qualquer tipo de público, sendo um questionário publicado nos aplicativos do WhatsApp e Instagram, e foi obtido através do aplicativo Google Forms. Foram formuladas 7 perguntas de múltipla escolha, como dito anteriormente, não possuem resposta correta, possuem apenas o intuito de relacionar a visão das pessoas comuns que participam da rotina de inúmeros cidadãos, e então tentando conciliar esse assunto com a realidade de uma forma mais acessível de discutir o tema. A primeira pergunta foi: como você se identifica? Com as seguintes opções: negro pardo, branco, amarelo ou indígena. Essa questão foi feita para identificar qual público predominante avaliado e fato que influencia nas respostas posteriores, por conta da socialização em que cada um recebe, dependendo da classe em que estão inseridos. As respostas foram as seguintes: 48,9% se identificando como negros ou pardos, 46,8% como branco, 4,3% como amarelos e 0% como indígenas. A questão de número 2, sobre a presença e posição das pessoas negras ou pardas no mercado de trabalho, respondendo conforme sua realidade, 38,3% alegaram que os negros ou pardos compõem a maioria dos funcionários, mas ocupam cargos inferiores aos dos brancos. 23,4% responderam que há poucas pessoas negras ou pardas que ocupam cargos inferiores aos das pessoas brancas. 21,3% dizem que negros e pardos estão no mesmo nível hierárquico das pessoas brancas, entretanto são minoria. E 17% informaram que o quadro de funcionários é composto principalmente por pessoas negras ou pardas que ocupam cargos iguais e ou superiores às pessoas brancas.
Terceira pergunta. Partindo do princípio que o número de casos de homicídio de pessoas pretas e pardas no Brasil aumentaram 11,5% em menos de uma década, em sua opinião, a lei de número 7716 de criminalização do racismo, sancionada em 1986, é um marco importante para a sociedade? 36,2% responderam que sim, pois assim as pessoas ficam sujeitas a cumprir pena, que é um crime sem fiança imprescindível. 31,9% responderam para ambas as opções, não, pois em muitos casos não há o cumprimento da lei. E sim, porém muitas vezes a impunidade se faz presente. A quarta questão, na empresa onde você atua, há práticas de inclusão e de combate ao preconceito. 53,2% de participantes que atuam em empresas que não têm nenhuma prática inclusiva ou de combate ao preconceito, 29,8% trabalham em empresas que possuem prática de conscientização e 17% não possuem emprego. A quinta questão se refere à aliança que algumas empresas fazem em causas sociais importantes apenas para conquistar clientes. Na opinião de 44,7%, as empresas sempre agem com boas intenções sem querer prejudicar ninguém. Outras, 31,9%, concordam totalmente. Cada vez mais as empresas têm usado de sua popularidade para se promover com causas garantindo para si uma visibilidade. E 23,4% responderam que concordam, mas acreditam que algumas empresas possuem boas intenções. Na sexta pergunta, em seu ambiente de trabalho você já presenciou algum ato racista? Se sim, selecione a opção com qual mais se identifica. 31,9% responderam que não, pois são funcionários muito respeitosos. 25,5% responderam igualmente para sim. Acredito que quando eventos como esse ocorrem, todos devem alertar e corrigir o praticante do ato ou fala racista. E sim, porém o local de trabalho não é local para debater ideologias pessoais, portanto não se deve causar alarde sobre. Os 17% restantes alegam não ter conhecimento suficiente para identificar esse tipo de comportamento. A sétima e última pergunta aponta: seu local de trabalho já realizou alguma ação voltada para a conscientização étnico-racial dos funcionários? 51,1% disseram que não, mas poderia ter algo relacionado. 29,8% disseram que sim e entendem a importância desse ato. 12,8% alegaram que não e não consideram essencial. E outros 6,4% responderam que sim, mas não consideram relevante. Com o recolhimento dos resultados, percebe-se que o quadro de colaboradores das empresas, em sua maioria, são pessoas negras, porém com cargos inferiores aos brancos, comprovando o argumento da falta de ocupações e de oportunidades de cargos superiores para os afrodescendentes. Devido a isso, comparecendo os resultados, foi possível comprovar na pergunta de número 6 o quanto a conscientização ainda se faz necessária no ambiente de trabalho, já que, ao indagarmos sobre terem presenciado atos racistas no ambiente de trabalho, as respostas discordando que seja um assunto importante alcançaram a margem de 25,5%, se tornando um número super crítico. Ao analisarmos a pergunta de número 4, vemos a importância de enfatizarmos a implementação de práticas de inclusão e de combate ao preconceito, já que na sua maioria respondeu que não há uma linha de frente para essa área, logo se complementando ali com a pergunta de número 5, constatando o quanto o fato das empresas se engajarem em causas sociais reflete na sua imagem perante a sociedade. Na pergunta de número 7, assim como na número 6, vemos como a conscientização é significativa para os colaboradores, confirmando o argumento da causa do impacto da cultura da empresa. Concluindo, mostra-se a importância de discutir o tema ali nas organizações, o que é fundamental trabalhar as práticas de inclusão e de combate ao preconceito de forma ali gradativa, elaborando ali um plano de ação para a conscientização. Primeira pergunta. Após compreender a complexidade desse assunto, pode-se apontar o despreparo do setor de recursos humanos em geral, demonstrando deficiências muito perceptíveis. Pouquíssimas instituições comprometem-se em planejar uma forma de gestão que contemple todos os candidatos disponíveis no mercado de trabalho. O racismo e o pré-julgamento tiram as oportunidades não apenas daqueles que são negados por conta de sua etnia, mas também as empresas perdem funcionários qualificados que poderiam acrescentar valor à cultura. Quando comparamos ao passado, percebemos que a inclusão étnico-racial nas empresas aumentou. Entretanto, vale ressaltar que ainda apresenta falhas, porque muitas empresas não garantem uma gestão de diversidade adequada, trazendo gestores que são incapazes de incluir uma responsabilidade social ou trazer ali uma representatividade para dentro das organizações. E isso pode ser justificado através de apresentação dos resultados do estudo levantado, onde através das respostas podemos notar que nas empresas, em sua maioria, os cargos são ocupados por pessoas negras, porém sempre em cargos inferiores aos brancos, percebendo que há defasagem de oportunidades para a população negra. Além de que foi possível notar o quanto a conscientização ainda é precisa no ambiente de trabalho, já que ao indagarmos sobre já terem presenciado atos racistas no ambiente de trabalho, as respostas discordando que seja um assunto importante para ser abordado alcançam a margem de 25,5%, portanto se tornando um número crítico. Após realizarmos essa análise histórica, podemos entender a dificuldade da introdução da população negra no mercado de trabalho. Atualmente, negros estão presentes no topo das porcentagens de ambientes carcerários, não possuem acesso à educação de qualidade e são apresentados, na maioria das vezes, à mão de obra barata. Isso tudo devido à falta de apoio social. Mas ainda não deixa de ser necessária a introdução deste assunto no ambiente de trabalho e a inclusão da população negra nas corporações. Então, medidas de prática de inclusão e de diversidade devem ser tomadas
começando pela gestão. Ou seja, eles precisam ser os fomentadores da incorporação de práticas de aprendizados na cultura da organização, incluindo práticas como conscientização, através de palestras e trazendo um aprendizado para o colaborador. A formação do código de conduta, aplicando com políticas de combate a toda e qualquer atitude racista, o engajamento em projetos sociais, usando sua influência para apoiar causas e formação de oportunidades para a população negra. Levando em consideração os pontos aqui apresentados nessa apresentação, as empresas precisam ser mais ativas nos assuntos e prestarem mais assistência ao combate ao preconceito, trabalhando para criar uma linha de frente para atuar em causas que possam trazer a diversidade cada vez mais para dentro do RH, podendo um dia criar um ambiente longe de todo preconceito e muito mais inclusivo.